Olá pessoal, aqui é o Evandro, professor de matemática, e vamos resolver essa semana as atividades da semana 4 do PET volume 2. Essa semana nos traz o conteúdo de combinação. O que é combinação, a sua fórmula e como aplicar ela nos probleminhas, né? Então vamos lá. Combinação. O que seria combinação? Na linguagem matemática, a gente fala que é combinação quando a gente tem N elementos e desses N elementos a gente vai formar um conjunto menor que seriam os K elementos que foram tirados dos N, então um conjuntinho menor de elementos, onde a ordem desses elementos não importa. Então na combinação, a ordem dos elementos, né, das combinações que eu faço desses elementos, não importa. E o PET traz para a gente aí a fórmula, a notação da combinação, que é o quê? O C, N, K, o N é o total de elementos, o K são os elementos escolhidos, os elementos tomados, desses N elementos, né? Onde eu vou fatoriar todos os elementos, dividindo pelos que eu escolhi, vezes o total de elementos menos os escolhidos. Tudo no fatorial. Então, onde o C representa a quantidade de combinações, N representa o número de elementos distintos, todos os elementos, e K representa os elementos agrupados. Vão ser meus conjuntos menores, meus grupos de combinações daqueles N elementos. Então vamos praticar fazendo exercício, né? Mas antes, a gente lembrar a diferença entre combinação e arranjo. Então vamos lá. Quando a gente fala de combinação, a ordem dos elementos não importa. Eu posso colocar em qualquer ordem esses elementos que não vai importar. Então eu vou aplicar combinação. Quando eu falo de arranjo, aí sim, a ordem dos elementos é importante. Então, cada grupinho que eu fizer e eu mudei a ordem desses elementos do grupinho, é importante. É um grupo novo. Nas combinações, é o mesmo grupo. Eu posso trocar as ordens lá, que será o mesmo grupo. No arranjo, não. Eu mudei um elemento daquele grupo ali de lugar, eu já formei um outro grupo. Porque no arranjo, os elementos, a ordem deles são importantes. Nas combinações, não é importante, não importa. Então vamos focar primeiro agora em combinação. Tudo isso foi tirado do PET 2, viu gente? Então assim, essas informações eu estou tirando do mesmo lugar que vocês têm acesso. Para não ter dúvida, mas vocês podem estar olhando o nosso livro de matemática, que lá também vai estar explicado da mesma forma. Lá talvez vai estar um pouco mais aprofundada a matéria, porque tem mais itens, né, que o livro achou importante. O PET deu uma enxugada nisso aí. A gente vai trabalhar com o PET para estar todo mundo no mesmo nível, né? Então, as atividades do PET. Primeiro exercício. Quantas são as combinações de 6 elementos tomados de 2 a 2? O exercício está te pedindo combinação, então não tem estresse nenhum. Você vai usar a fórmula. Eu não quero que você decore fórmula, eu quero que você entenda como aplicá-la, né? Então, combinação de N elementos tomados de K a K. Então vamos lá. Onde o total de elementos é 6. Então N é igual a 6. Eu quero tomar de 2 a 2 elementos. Então o K será o 2. Os escolhidos, né, desses elementos. Vou jogar na combinação onde
6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial e vou resolver. Ficou 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 fatorial. A gente vai usar a simplificação. Então eu vou jogar o 6 fatorial até o 4 fatorial. Vou simplificar. Aí ficou 6 vezes 5 dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2, então eu nem coloquei aqui, nem desenvolvi o 2. Você vai fazer o quê? 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15 combinações. Então, dos 6 elementos tomados de 2 a 2, eu consigo fazer 15 combinações. No número 2, numa seção que estão presentes 18 deputados, 4 serão escolhidos para a comissão que vai estudar um projeto do governo. De quantos modos diferentes poderá ser formada essa comissão? Então, eu tenho o quê? Uma possibilidade de 18 deputados. Eu vou escolher, ao acaso, 4 deputados, onde qualquer um dos 4 serve para compor essa comissão. Se a ordem não importa, combinação. Então, N igual a 18, K igual a 4. Faço a combinação de 18 e 4, jogo na fórmula, 18 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 14 fatorial, ou seja, eu vou desenvolver o 18 até o 14. Vai ficar 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14, dividido por 4 fatorial, 14 fatorial. Simplifico os 14 e vou fazer o quê? A multiplicação do 18 até o 15. 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15, dividido pelo 4 fatorial. Deu 73.440 dividido por 24, chegando a um total de 3.060 combinações. Então eu consigo fazer com esses 18 deputados 3.060 comissões, né, para estar estudando o caso lá do projeto do governo. Então olha o tanto de combinações que eu posso fazer para formar essa comissão aí de 4 deputados. Número 3. 8 estudantes fizeram um trabalho em grupo, mas apenas 3 deles deverão apresentá-lo para a turma. De quantos modos podem ser escolhidos esses 3 que farão a apresentação? Essa questão já foi feita em atividades do PET, se não me engano, da semana anterior ou antes dela. Foi quando estava fazendo a diferença entre arranjo e combinação. Se esses 3 alunos dos 8 vão fazer a apresentação, pode ser qualquer um desses alunos, a ordem não importa, eu vou aplicar a combinação. Então, eu vou pegar o N igual a 8, que é o total de alunos, e vou pegar o K igual a 3, que serão os 3 escolhidos. Jogo na fórmula, né, de combinação, 8 e 3, onde eu vou ter 8 fatorial dividido por 3 fatorial, vezes 8 menos 3 fatorial. Chegando o quê? A 8 fatorial, eu acabei repetindo a fórmula, mas aqui seria 5 fatorial, viu, gente? Eu vou desenvolver esse 8 fatorial até o 5. E simplificar o 5 com 5. Vai ficar 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 3 fatorial. Vai dar um total de 336 dividido por 6, chegando a 56 combinações. Ou seja, eu vou poder fazer 56 tipos de grupos, né, com esses 3 alunos que vão apresentar o trabalho. Então, dos 8 alunos, eu consigo fazer 56 combinações, escolhendo 3 alunos ao acaso, dentre os 8. Então não é complicado, né, gente? A gente vê que o N sempre vai ser o meu total de
elementos. O K é o que eu vou escolher, é o que eu vou tomar, né? É o que vai ser escolhido para formar um grupo, uma combinação, que a ordem, no caso, não importa. Então, para finalizar o ciclo de exercícios, o PET agora trouxe alguns exercícios que vocês vão analisar. Se vocês vão usar permutação, arranjo ou combinação. Aí você vai ler o probleminha e vai analisar qual dos três encaixa na resolução daquele problema. Né? Então vamos lá, vamos prestar atenção nos probleminhas e fazer a leitura para a gente ver se é fácil identificar ou não. Então aqui, ó, número 4. Se Mônica quiser organizar 9 livros em sua estante, de quantas maneiras ela poderá fazê-lo? Letra A. Escolha o tipo de situação para resolver esse problema. Você vai usar permutação, arranjo, combinação? Então presta atenção. Ela tem 9 livros. Ela vai mexer com esses livros à vontade, né? Ela não está escolhendo nenhum livro. A ordem não importa e não tem ordem nisso aí. Só que ela tem o quê? Ela vai trabalhar com todos os elementos dela. Ela não vai fazer grupo de elementos. Ela tem 9, ela vai trabalhar com os 9. Ela vai trocar os 9 de lugar. Quando isso acontece, eu vou trabalhar com permutação. Vai ser um fatorial de 9 ou uma permutação de 9. Então não precisa esquentar a cabeça, porque ela não vai formar grupos de livros. Ela não vai pôr só esses livros aqui de matemática, esses de português, não. Ela vai pegar os livros que ela tem, que são 9, e vai mudar eles de lugar à vontade que ela quiser. Então ela vai poder fazer o quê? Uma permutação. E qual vai ser a expressão que vai representar esse exercício? P de 9, ou fatorial de 9. Aí vai fazer o quê? Multiplicar o 9 até 1. Então ela vai poder fazer 362.880 modificações com a sequência de livro que ela tem. Então é muita combinação, é muita troca de lugar que ela vai fazer com esses livros, porque ela vai trabalhar com todos os elementos dela. Se fosse 5 livros, é com todos os 5. Como é com 9 livros, ela vai fazer a mudança de ordem deles com os 9 livros. Então ela consegue fazer 362.880 combinações, né, modificações aí com os livros. A gente fala combinação, é modo de dizer, viu, gente? Porque o certo mesmo é o quê? É modificar. Ela vai mudar os livros de lugar 362 mil vezes. Né? Em um campeonato de futebol, participam 10 times. Se na primeira rodada todos os times devem enfrentar entre si, quantas partidas devem ser essa rodada? Então, na primeira rodada, os 10 times vão jogar. Só que cada partida de futebol só jogam 2 times. A ordem aí não importa, porque é a primeira rodada. Eles não estão classificados e não vão se classificar. É uma rodada de enfrentar um ao outro. Pode ter sido feito um sorteio ou alguma coisa, mas o que acontece? Dos 10 times, 2, né, que é por cada partida. Então eu vou distribuir esses 10 times em partidas de futebol com 2 times. Então, se a ordem disso aí não interessa, eu trabalho com combinação. Então eu vou fazer uma combinação, olha a fórmula aí de novo, para vocês lembrarem, não para decorar, de 10 times é o meu total de elementos, tomados de 2 a 2. Por que 2? Cada partida de futebol cabe apenas 2 times. Né? Faça a combinação,
de 10 e 2, chegando a um total de 45 rodadas. Então, com 10 times de futebol, eu consigo fazer 45 partidas. Eu pus rodadas aí, mas está errado, viu, gente? É partidas de futebol. Número 6. Então, número 6 aqui, tá só. Como não são adeptos de prática de esporte, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol, utilizando um videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguiu o maior número de pontos. Observe os números das partidas jogadas. Depende do número de jogadores, como mostra no quadro. Então aqui no quadro tem a quantidade de jogadores e o número de partidas. Aquele que tem mais pontos, né, assim que conseguiu passar um pelo outro, será o vencedor, né? Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Então aqui, com 2 jogadores eu tenho uma partida. Se eu tenho 3 jogadores, eu tenho 3 partidas de jogo, né? Se eu tenho 4 jogadores, eu vou ter 6 partidas. E assim por diante. O problema é saber se ele tem 8 jogadores, quantas partidas serão realizadas? A ordem dessas partidas é importante? Não, né? Então eu vou fazer o quê? Combinação. Porque é um jogo de, vamos dizer, de mata-mata. Porque o que acontece? Ele ganhou, ele passa para o outro jogador. Ele ganhou, passa para outro jogador. Então a quantidade de jogadores aumenta o número de partidas. Quanto mais jogador tiver nesse campeonato deles aí, mais partidas de videogame, né, de sessão de games vai ter. Então a ordem não importa. Então eu vou usar a combinação. A combinação vai ser o quê? Quantas partidas que ele quer saber? São 8. Então eu faço uma combinação de 8. Como é de futebol, é um jogando contra o outro. Então serão 2 jogadores numa quantidade de 8, 2 por partida, num total de 8 jogadores. Então eu faço uma combinação de 8 e 2. Fazendo a combinação de 8 e 2, faço o fatorial de 8 dividido por 2 fatorial vezes 8 menos 2 fatorial. Chego a desenvolver o 8 até o 6 fatorial. Para simplificar, 8 vezes 7, 56, dividido por 2, eu chego a 28 partidas. Então, se eu tiver 8 jogadores, eu vou ter que fazer 28 partidas para tornar o jogo correto, para não ter nem vantagem e nem desvantagem. Então a resposta correta é a letra E, 28 partidas. A questão 7. Só a questão 7 é uma questão do Enem. E é interessante quando a gente bate o olho e vê só 4 alternativas. Na hora de fazer essa questão aí, o que organizou a apostila deve ter esquecido de ter colocado a alternativa da letra E. Vamos resolver para ver se a gente acha uma resposta dentre as 4. Se não tiver dentre as 4, então é porque a letra E seria a resposta. Porque a questão de Enem, normalmente, né, em todas as... Desde o início da história do Enem, todas as questões têm 5 alternativas. Então, a questão original deve ter a 5ª alternativa e por algum motivo ela não foi colocada aí. Né? Isso acontece, foi uma falha da questão. Mas vamos analisar a questão, porque ela é uma questão um pouco chata de resolver, assim, no sentido assim, ela é um pouco mais complicada.
né? Foi interessante ver essa questão da apostila do PET, porque ela é uma questão difícil, não é uma questão fácil. Você vai bater o olho e fazer de cara. A gente tem que ler ela, analisar, olhar bem essa tabela aí, que essa tabela ela não está aí de enfeite, ela nos encaminha, né, na resolução do exercício. Então a gente tem que se atentar ao máximo para essa questão. Numa cidade, 5 escolas de samba, 1, 2, 3, 4 e 5, participaram do desfile de carnaval. 4 quesitos foram julgados, né? Cada um por 2 jurados, que podem atribuir somente uma dentre as notas. Então as escolas de samba, né, nos quesitos avaliados, vão receber uma nota de 6 até 10. Então o jurado tem a nota 6, que é a mínima, e o 10, que é a máxima, para cada escola, para cada quesito, né? Então vamos lá. A campeã será a escola que obtiver a maior pontuação, lógico, na soma de todas as notas emitidas. Em caso de empate, a campeã será a que alcançar a maior soma das notas atribuídas pelos jurados nos quesitos enredo e harmonia. Então, se tiver algum empate, vai ser esse quesito aqui, ó, enredo e harmonia, que vão desempatar, né, dando uma vitória para uma escola de samba. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vai olhar nessa tabela aqui, ó, é o total de pontos já atribuídos. Falta um jurado para poder definir a campeã, né? E a gente vai olhar aqui o total de pontos. A gente vê que a escola 2 tem 66 pontos e a escola 4 tem 68. As demais escolas, se ganhar 10 pontos, não ganham o campeonato. Então eu já vou poder eliminar 3 escolas de samba nesse probleminha, que elas mesmo ganhando a nota máxima, elas não serão campeãs, ok? Então depois vem ainda assim mais uma informação aqui do probleminha. Quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito bateria que tornaria campeã a escola 2? Então, quando o probleminha me fala isso, ele quer que eu me foque em quê? Na escola de samba 2. Ele quer saber quais são as configurações que dará o título para a escola campeã ser a número 2. Sendo que a escola 4 também tem chances de ser campeã. Se ela tira 10 ou 9, ela é campeã. Se ela tira 7, vai dar um empate. A escola 2 vai vai ser campeã por ter a maior pontuação em enredo e harmonia. Mas se a escola 4 tira 9 ou tira 10, ela é campeã absoluta e a escola 2 não leva o título. Mas o probleminha quer saber como que faz, quais são as configurações possíveis para a escola 2 ser campeã. Então a gente tem que analisar essas né, possibilidades aí. Esse probleminha a gente pode resolver de outra maneira, de várias maneiras. Eu aqui vou mostrar uma maneira que eu acho que fica mais claro para ter um entendimento, mas você, aluno, que fez do seu jeito e chegou na resposta certa, parabéns. Não tem um caminho exato de como resolver essa questão. Eu vou estar desmembrando ela mais para quê? Para vocês aprenderem a analisar uma questão no todo. No Enem, na hora que estiver fazendo a prova lá, não dá tempo de vocês fazer o que eu vou fazer aqui agora, não. Então,
a maldade que vocês tiverem de raciocinar por uma questão dessa e for mais rápida, vá nela. Aqui eu vou explicar de um jeito mais amplo, porque a gente está com tempo e eu não vou fazer a questão correndo aqui para vocês depois nem entenderem. É uma questão muito bem elaborada, mas é uma questão difícil. Não é uma questão que você faz de 3 minutos, que é a média, né, de tempo para as questões do Enem. Mas é interessante a gente saber, porque ela te dá base para próximas questões, né? Quando você se deparar com uma questão parecida, você já vai saber mais ou menos por onde começar. Então, para começo de conversa, a gente não vai fazer combinação nem arranjo nessa questão. A gente vai fazer por princípio fundamental da contagem, que foi a matéria lá do primeiro PET. Então, olha que interessante. A semana 4, ela está fazendo uma revisão de tudo que vocês aprenderam no PET 1 e no PET 2, que é a matéria de análise combinatória. É o que? Você vai fazer uma análise. Esse programinha aqui é uma análise de combinações, não um caso, mas de análise de possibilidades, né? Então, nesse caso, a gente vai usar o princípio fundamental da contagem. Então, vamos fazer algumas observações. As escolas de samba 1, 3 e 5 não podem mais ser campeãs. Então, elas não interessam. Elas podem tirar qualquer uma das 5 notas que elas não serão campeãs. Estão descartadas já. Mas aí fica a escola 4, que é a concorrente da escola 2. Se der empate, a escola de samba 2 vence, pois tem a melhor nota no quesito enredo e harmonia. O foco da questão é a escola 2. Foi o que eu disse. Ele te deu todo o enunciado, te deu uma tabela, né, te deu as notas, mas ele quer saber como que a escola 2 pode ser campeã. Ela pode ser campeã tirando 10. Se ela tira 10, ela é campeã absoluta. Se ela tira 9, também é campeã. Se ela tira 8, ela também é campeã. Por quê? Ela tem a maior nota em harmonia e enredo. Então, se der empate com a escola 4, ela ainda leva o título porque ela tem maior nota em enredo e harmonia. Então, ela pode tirar 10, 9 ou 8. Tá bom? A escola de samba 4 tem que tirar 2 pontos a menos, né? Ou seja, a escola 2 já tem que tirar 2 pontos a mais que a escola 4. Se a escola 4 tira 8, a escola de samba 2 precisa tirar 10. Senão ela não ganha o campeonato. Então tem esses quesitos. Se a escola de samba 4 tirar 6, a escola de samba 2 tem que tirar 8 para ela ser campeã. Então tem 2 pontos aí de diferença para a escola 2 ser campeã. Então vamos lá. Vamos ver as configurações das possíveis notas, né? Então, possibilidade 1, a primeira possibilidade. A escola 2 tira nota 10. Então, quais as notas que a escola 4 tem que tirar para a escola 2 ser campeã? Ela só pode tirar 8, 7 e 6. Se a escola 4 tira 9, ela leva o título. A escola 4. Então, a escola 4 não pode tirar 9. Ela tem que tirar 8, 7 ou 6, que é 2 pontos a menos que a escola 2. As demais escolas podem tirar qualquer nota, que não tem problema. Essa porcentagem aqui saiu sem eu querer, viu, gente? Então desconsidere ela. Então, as possibilidades são qualquer uma das 3 notas para a escola 4, vezes 5 notas, qualquer uma das notas para as outras escolas. Então eu vou fazer um princípio da multiplicação. 3, quer dizer, a escola 4 pode tirar 8, 7 ou 6.
As outras escolas, as demais escolas, podem tirar qualquer uma das 5 notas, qualquer uma das 5 possibilidades, que isso não vai interferir no resultado da escola 2. Então, fazendo o princípio da multiplicação, eu vou chegar a 375 possibilidades. Nesse caso, a escola 2 tirando 10. Vamos supor que a escola 2 tire 9. Vai ser minha segunda possibilidade. A escola 4 tem que tirar 7 ou 6. Ela tem que tirar 2 pontos a menos para a escola 2 ser campeã. As demais, qualquer nota. Então eu vou ter o quê? Um princípio fundamental da contagem de 2. Por que 2? A escola 4 vai tirar 7 ou 6 e as outras escolas 5. 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5, chegando a 250 possibilidades. A escola 2 é campeã. Na terceira e última possibilidade, né, a possível, dentre essas notas aqui, ó, 10, 9 e 8, eu tenho que a escola 2 tirou 8. Para a escola 2 ser campeã, a escola 4 só pode tirar 6. Então ela tem só uma possibilidade. As demais escolas podem tirar qualquer uma das 5 possibilidades. Então vai ficar 1 vezes 5 vezes 5 vezes 5, chegando a 125 possibilidades. Como eu tenho 3 possibilidades da escola 2 ser campeã, que é ela tirando 10, 9 ou 8 pontos, no quesito bateria pelo jurado B, eu vou ter que fazer o quê? Somar essas 3 possibilidades. 375 mais 250 mais 125, chegando a um total de 750 possibilidades. Então, seria a alternativa C, a resposta certa do exercício 7. Seria não, é. Então, gente, tem jeito de fazer essa atividade aqui de um jeito mais rápido, né, de um outro raciocínio? Tem. Isso eu deixo por conta de vocês, do jeito que vocês entenderem que dá para matar essa questão num tempo menor. Fazer isso tudo que eu fiz aqui na questão do Enem vai te prejudicar porque você vai perder muito tempo com ela, né? Então, assim, foque no que o exercício te pede. Ele te deu um texto aqui com as informações, né, de todo o acontecimento. Ele te deu a tabela de todas as notas, né? Apesar que essas notas aqui não te interessam, mas esse quesito enredo e harmonia te interessa, porque ele é motivo para desempate, né? Ele é relevante para fazer o desempate. Você tem que observar o total de pontos já conseguidos, né, obtidos, para você descartar as escolas de samba que pode tirar total ou a menor nota, que não fazem diferença. Você vê que vai sobrar só 2 escolas. E uma dessas 2 escolas é o foco do problema, que no caso aqui é a escola 2. Então, é uma questão muito bem elaborada. Eu acho ela do nível médio para difícil. Não vou falar que ela é questão fácil, que ela não é. Tem que ter paciência para fazer ela, debruçar em cima dela e analisar, né? Assim, todos os dados, tudo que ela pode te fornecer, todas as questões. É uma questão para você fazer em casa mesmo, assim, para você estudar. É uma questão para você estudar em análise combinatória. Questão 8. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, do adversário ser canhoto ou destro. Parece que tem uma diferença aí, uma importância. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. Canhoto é aquele que o lado dele
principal, né, o mais importante, seria o esquerdo, o destro ou o direito, né? Então, assim, esses canhotos aí, eles são bons no esporte, mas o lado que eles têm mais força, que eles atuam, é com o lado esquerdo. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Então eu não posso ter dos dois lados, né, do tênis canhotos. Eu só posso ter um canhoto e um destro. Eu posso ter dois destros, mas dois canhotos eu não posso ter. Qual o número de possibilidades de escolhas dos tenistas para a partida de exibição? Então, gente, nesse caso aí, eu vou fazer uma combinação. Mas, Evandro, a ordem aí não importa, porque eu não posso ter dois canhotos. É aquele negócio, nesse probleminha aqui, a ordem não é a questão. É a questão que eu posso combinar e o que eu não posso combinar. Eu não vou trocar eles de lugar aleatoriamente, colocando um canhoto, um destro, um canhoto, um destro. Não. Eu vou tomar dois desses jogadores num grupo de 10. No grupo de 10 jogadores, eu tenho 4 canhotos e 6 destros. Então eu tenho que fazer combinações entre esses 4 e esses 6, desde que eu não posso ter 2 canhotos. Eu posso ter um destro, um canhoto, ou 2 destros. É interessante esse probleminha. Então a gente vai trabalhar com combinação. Porque aqui não é questão de ordem, é questão de poder e não poder combinar. Né? Então vamos usar combinação. Então vamos primeiro fazer uma combinação com todas as possibilidades. Quais são todas as possibilidades? Os 10 jogadores. Eu vou escolher 2, porque uma partida de tênis são 2 jogadores, né? Então eu vou fazer uma combinação de 10 e 2. Vou fazer a combinação e vou parar por aqui. Por que eu vou parar por aqui? Porque nas alternativas que eu tenho nesse probleminha aqui, eu não cheguei a um resultado final. Eu cheguei o quê? Numa armação, num desenvolvimento da fórmula de exercício. Né? Eu nem poderia falar que isso aqui é combinar, que é arranjo também. Poderia ser arranjo, poderia. Isso aqui pode ser o desenvolvimento de um arranjo. Mas arranjo não cabe nesse probleminha, porque arranjo, a ordem importa, e aqui não é questão de ordem, é questão de poder e não poder. Então, eu não vou desenvolver. Mas se você tiver desenvolvido aqui, não tem problema não. O importante é que você vai fazer duas combinações. Uma com todas as possibilidades e outra com os 2 canhotos, que é o que não pode. Mas você vai fazer uma combinação de quem não pode? Vou. Porque eu tenho 4 canhotos e eu não posso escolher 2 desses canhotos para fazer o jogo de exibição, a partida de exibição. Então eu faço uma combinação de 4 e 2. Vou desenvolver ela aqui e chegar aqui, ó, em 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Chave desse probleminha o que é? É eu pegar todas as possibilidades e subtrair as possibilidades que não podem ocorrer, que no caso são os 2 canhotos. Eu não posso ter 2 canhotos, né, numa partida. Então eu vou fazer todas as possibilidades menos as possibilidades que não podem. Então vai ficar 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 fatorial menos 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Essa expressão aqui equivale à expressão da letra A. Então a gente tem que atentar para isso também, nas alternativas. Se você resolveu, você vai chegar num número, num total, né, de possibilidades.
Só que esse total de possibilidades não está em nenhuma das alternativas. Então, você vai ter que comparar o que? Na onde você fez o seu desenvolvimento e ver qual das alternativas corresponde ao seu desenvolvimento. Que é o que? Todas as possibilidades, menos a possibilidade que não pode ocorrer. Questãozinha boa também. Não tão difícil a outra, mas boa. Última questão. Essa questão foi uma questão de lambuja para vocês, né, gente? Como diz, para despedir mesmo da matéria de análise combinatória. Que é o que? Numa lanchonete tem a promoção de um combo com um preço reduzido. O cliente pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíche, 3 tipos de bebida, 2 tipos de sobremesa. Quantos combos o cliente pode montar? Princípio fundamental da contagem, né, gente? Eu vou pegar os 4 sanduíches, multiplicar pelos 3 tipos de bebida e multiplicar pelos 2 tipos de sobremesa, chegando a 24 tipos de combos. Então é um probleminha fácil, simples, não tem ordem, a ordem não importa, é escolha mesmo. Então, princípio fundamental da contagem. Pessoal, chegamos a mais um fim, né, de exercícios. Finalizamos o PET 2, finalizamos a análise combinatória, que é uma matéria importante para o Enem, importante do segundo ano. Ela abre um pouco a mente da gente, né? Quando a gente fala em probleminhas de matemática, a gente se garra muito em já aplicar a fórmula, fazer cálculo, e esquece da interpretação do problema. Então, a análise combinatória vem para reforçar a ideia de que eu tenho que ler o exercício, eu tenho que ler o problema, eu tenho que analisar, eu tenho que trazer para a minha realidade para ver o que eu vou aplicar. Eu vou aplicar permutação? Eu vou aplicar combinação? Se a ordem não importa, combinação. Ou eu vou aplicar arranjo, onde a ordem importa. Trouxe para vocês o pensamento do Robert Collier, que é o que? O sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos, dia e noite. O que eu penso que essa frase serve para nós? Como estudantes, como pessoas do dia a dia, né? Que tudo que a gente faz, por mais pequeno que seja o esforço, a gente chega no final, a gente chega no objetivo. Então, não pense que esses dias estudando PET, não só de matemática, mas das outras disciplinas, serão em vão. Pelo contrário, serão pequenos esforços que vão chegar no objetivo. Tenho certeza que você, aluno, que pegou os exercícios, viu os vídeos, tanto os vídeos meus ou os que eu indiquei, tanto quanto os vídeos da Rede Minas, e estudou, fez as atividades e se esforçou, eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa. E para você, aluno, que tem dificuldade, ficou com dúvida, deixe suas dúvidas nos comentários, ou no YouTube, ou na nossa sala no Google Classroom, que o que eu puder responder, eu estarei respondendo com o maior prazer. Um abraço a todos, um muito obrigado e até o próximo PET. Até mais.